Paz, Senhor, igreja. Vamos colocar de pé para adorar ao Senhor. Ele é real aqui neste lugar. Abra o seu coração e se entregue na presença do Senhor. A glória dele, peça a glória dele para ser derramada sobre as nossas vidas. Peça a glória dele para inundar as nossas vidas, inundar este ambiente, inundar cada canto deste lugar, deste local. Que a presença do Senhor seja derramada aqui neste lugar. Que o seu louvor flua até o céu. Que a sua adoração chegue ao trono do Senhor. Porque nós viemos aqui para adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nada mais que isso. É Ele quem merece a adoração, é Ele quem merece esse louvor. Se entregue, se derrame na presença do Senhor. Entregue sua melhor adoração a Ele. Que a glória dele seja derramada sobre as nossas vidas. Vamos estar louvando o refrão dessa música. Que você aprenda ela e adore. Adore com toda a força das suas vidas, com toda a força da sua alma, porque Ele merece. Enche-me de ti até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transborda com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transborda. Que você peça ao Senhor para encher as nossas vidas até transbordar, até derramar a presença, até derramar, até ser cheio da presença do Senhor. Tu és exaltado, Jesus. Onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida
saciar, enche-me de ti, até transbordar. Onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Se Ele é o pão vivo que desceu do céu, se Ele é o pão vivo que desceu do céu e está aqui, Ele veio para nos salvar, Ele se entregou para nos salvar, Ele entregou a própria vida em nosso lugar, remindo nossos pecados, Ele se entregou pelas nossas vidas. Oh Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua entrega, pelas nossas vidas, Pai. Tu és o pão do céu, Jesus. Tu és, Senhor. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és adorado, Senhor. Só tu és, Senhor. Você pode orar comigo assim: Senhor, obrigado por me saciar, porque o Senhor é um pão vivo, um pão eterno, um pão que não tem fim, um pão que me sustenta, que me sacia, que mata a minha fome, um pão que me completa, um pão que verdadeiramente me dá vida. Agora comece a orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque um dia o Senhor veio como aquele que sacia a fome do sedento. O Senhor é aquele que mata a nossa sede, ao passo que o Senhor é o nosso alimento. O Senhor também mata a nossa sede, porque o Senhor disse que aquele que crê no Senhor, aquele que crê no nome do Senhor, jamais terá sede, porque quem crê no Senhor Jesus, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. O Senhor disse que é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que se alimenta do Senhor jamais terá fome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos completa e nos sacia, algo que o mundo não pode fazer, as pessoas não podem fazer. Sim, Senhor, nós mesmos não podemos fazer com a nossa religião vazia, mas o Senhor veio de uma forma extraordinária, escancarando o seu amor, a eternidade, os céus, o reino de Deus sobre nós, nos dizendo: eu sim posso matar a sua fome, a sua sede, te completar, te saciar, te levantar, te dar vida. Obrigado, Senhor. Nessa noite nós queremos dizer: Pai, nós temos sede, temos fome e queremos mais de Ti. Sim, Senhor, vem mais uma vez ao nosso encontro nessa noite. Sacia-nos, Pai, mais uma vez, com Teu amor eterno, com Teu amor fiel. Sacia-nos mais uma vez pela Tua palavra, pela Tua voz. Que ninguém aqui saia desse lugar sem ser saciado no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Em o nome de Jesus, Senhor, fique à vontade entre nós, Pai, e completa a Tua obra em nossas vidas, mais uma vez nessa noite, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Amém, queridos, glória a Deus. Pode se sentar um instante, queridos. Obrigado pela sua presença. Que bom que você veio. Você está com fome? Está com sede? Hoje nós seremos mais uma vez com certeza saciados por essa palavra, por esse pão do céu. Amém, queridos? Mas eu quero
aqui rapidamente reforçar alguns avisos, alguns recados, que você já deve estar bem antenado aí, já sabendo. Todas as quartas-feiras, nós nos reunimos às 6:30 da manhã, para oração, 30 minutos, bem objetivo, em busca a Deus, em oração, na direção assim do Espírito, bem gostoso, sempre com um tempo de comunhão depois, com um café simples, mas uma comunhão muito gostosa. Então, se você pode estar aqui, venha. Amanhã, ou melhor, essas quartas-feiras de agosto não será diferente. Nós estaremos aqui toda quarta-feira, 6:30 da manhã. Você é nosso convidado a estar conosco, buscando a Deus em oração. 30 minutos e depois um café de comunhão. Amém, queridos? Quero dar aqui um recado, reforçar o aviso para a terceira idade, para os nossos irmãos e irmãs acima de 60 anos, que fazem parte ou então prestigiam a rede Fruto Maduro. Nessa quinta-feira, às 14 horas, nossos queridos estarão reunidos ali no salão da igreja para mais uma festa, uma celebração a Jesus, com uma edição especial em homenagem aos pais, papais. E eu quero me dirigir a você especificamente, você que é homem, pai, acima de 60 anos, por favor, querido, assuma a sua identidade. Você está agora numa faixa etária, numa fase abençoada, ainda dando fruto, hein? Então você pode fazer parte sim do Fruto Maduro, às 14 horas aqui nessa quinta-feira. Se você tem disponibilidade, você pode vir, venha com a sua digníssima, venha com os filhos se quiser, mas venha, faça parte, ajude esse ministério, essa rede, que é bênção, viu? Então, os papais aqui, acima de 60 anos, estão convidados para essa tarde, junto com toda a rede Fruto Maduro, que sempre está aí celebrando a Jesus com muita alegria, quinta-feira às 14 horas. Mas, queridos, há também uma outra chamada, para agora em agosto, nas segundas-feiras, nós teremos a escola de pais, aí no caso, para o papai e para a mamãe, tá certo? Para quem tem filhos e acredita que precisa aprender um pouco mais acerca da educação, do ensino de filhos, à luz da palavra de Deus, entendendo o desafio, entendendo o grande desafio que nós temos nesse mundo de educar os nossos filhos. Então você pai, você mãe, está convidado a fazer parte. Você pode vir sozinho ou pode vir em casal, pode vir também com seus filhos, mas você precisa fazer inscrição lá no balcão de informação ou durante a semana na secretaria da igreja. E se você vai trazer os seus filhos, você não tem com quem deixar, você quer muito participar dessa escola, mas não tem com quem deixar seus filhos pequenos, pode trazê-los, mas na hora da inscrição, faça essa observação que você vai trazer seus filhos. Nós queremos nos organizar para recebê-los e você ter um tempo de qualidade aqui, aprendendo, tá certo? Todas as segundas-feiras de agosto, Escola de Pais, amém, queridos? É aberta a toda a comunidade, você que nos visita também pode participar. Há uma outra chamada também, agora especificamente, ou novamente, para os pais, afinal, mês de agosto é o mês dos papais, não é? Dos homens, aí que Deus deu a honra de ser pai. Café dos Pais, no domingo dia 13, tá? Às 9 horas da manhã. Todos os papais são convocados a estar aqui e as famílias convidadas a estar presentes também. Não é só para os homens, tá certo? É para toda a família, em homenagem, uma café especial para os papais, tá certo? Então você, mamãe, aliás, você esposa, você filho, filha, traga o seu pai nesse café da manhã às 9 horas, venham em família, vai ser um tempo de comunhão muito gostoso, com certeza vai ter um tempo ali para tirar foto, vai ser bem legal, tá certo? Acho que é isso, né, pastor? Bom, nós vamos agora continuar a nossa adoração ao Senhor, mas agora com o nosso louvor financeiro também. Então, se você veio preparado, ou sentiu no seu coração de nos acompanhar nesse momento, nós temos aqui as urnas para o depósito dos envelopes que tem aí atrás das poltronas, ou lá atrás no balcão de informação, você tem outras maneiras de fazer a sua contribuição generosamente, ok? Nós fazemos isso entendendo que Deus nos abençoa muito mais do que nós pedimos, do que nós precisamos,
porque o Senhor é Pai e cuida de nós, tá certo? Então nós entendemos que podemos adorar a Deus e devemos adorar a Deus com tudo que temos, com tudo que somos. Nossas finanças, nossos recursos pertencem ao Senhor. É uma forma de adorá-lo, de honrá-lo e de glorificá-lo também. Vamos fazer isso com alegria, queridos? Quero convidar você a ficar novamente em pé e abrir o seu coração para esse tempo de adoração, preparando a sua mente, o seu coração, seu espírito para a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos fazer isso com alegria enquanto cantarmos nesse momento. Todo tempo te louvarei.
exaltado, Jesus. Tu reinas, Pai, em nossas vidas. Tu reinas, Pai, em nossas casas, Pai. Reina, Senhor, em nossa cidade. Reina, Senhor, em nossa nação. Reina, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor seja o único em nossas vidas, ó Deus. Deus, não deixa que nada, Senhor, apague o brilho da Tua salvação. Não deixa que nada apague, Senhor Jesus, quem Tu és em nossas vidas, Pai. Todos os dias, Pai, nos faças lembrar, Senhor, do primeiro amor, Deus. Nos faça lembrar de como conhecemos a Ti. Nos faça lembrar, Senhor, de como vemos o Senhor pela primeira vez. De como contemplamos a Tua face. De como vemos que o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Nos lembra todos os dias, ó Pai. E reina em nossas vidas, ó Deus. E reina, Espírito Santo, em nossas vidas, Pai. Nós desejamos a Tua presença, Deus. Reina, Senhor. Tu és adorado, Jesus. Oh, Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és exaltado, oh Pai. Se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória. Os anjos Te adoram aos Teus pés. Pra sempre governarás. Teu reino não fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado. Eu sou do meu amado e Tu és meu.
Jesus. Oh, Santo Deus, fico maravilhado. Aleluia, Senhor, Teu nome é santo, Tu és santo, ó Deus, santo é o Teu nome, santo, santo é o Teu nome, toda a glória a Ti seja todo louvor, Senhor, no nome de Jesus, amém, Senhor. A graça e a paz do Senhor, irmãos meus, amém? Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Irmãos preciosos, gratidão, vida de vocês, pelo ministério que tem honrado ao Senhor, viu, queridos? Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco, nos ajudando tanto na mídia, lá no áudio, os irmãos que estão lá no estacionamento, a Rede Kids ali cuidando dos pequeninos e tantos outros, né, na recepção, todo o cuidado para que tudo aconteça da melhor maneira possível e que tudo seja para exaltar o nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos meus, nós estamos um tema tão importante que é o desejo do Senhor que eu e você tenhamos este coração, um coração ensinável. Queridos, eu não sei se você admite isso sinceramente, mas eu declaro sinceramente que por mais que possamos conhecer ao Senhor, mesmo assim jamais será suficiente, há mais para conhecê-lo. E eu desejo conhecê-lo mais do Senhor. A palavra declara, livro de Oséias, capítulo 4, diz que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E para isso é necessário ter o quê? Um coração ensinável, um coração disposto a aprender. Eu sei que no decorrer do tempo, quando nós ouvimos muitas pregações, quando até memorizamos alguns versículos, quando participamos de muitas coisas no caminhar da igreja, isso tudo é maravilhoso, no entanto, nós jamais devemos perder um coração ensinável. Nós deixamos de aprender, irmãos meus, quando citamos um versículo, ou abrimos a Bíblia para pregar, e você já no seu coração, eu já sei o que vai falar, é dizer que esse coração já está saciado, olha, não há mais o que aprender. Ao contrário, mesmo que seja um versículo, uma passagem tão conhecida, você tem que desejar no seu coração, olha, há uma profundidade maior, há uma pérola ainda para conhecer, há algo de Deus para falar ao meu coração, amém, queridos? Não é isso? Quantas vezes já ouvimos a mensagem do Senhor por quantos textos bíblicos, mas sempre há algo que o Senhor quer nos revelar, isso por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela se renova, ela é o que é por conta do Espírito de Deus que habita nela, amém, meus irmãos? A Bíblia contém os pensamentos de Deus, por isso devemos debruçar na palavra do Senhor. Eu quero, irmãos meus, com a graça do Senhor, compartilhar nessa noite um tema tão importante para a nossa caminhada, mas antes eu quero embasar um texto bíblico. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor em João capítulo 14, nós iremos ler apenas 2 versículos, que é o versículo 25 e versículo 26. Jesus havia falado que aos seus discípulos, irmãos, que ele era necessário ir, voltar para a glória, voltar para o Pai. No entanto, prometeu não deixar os seus discípulos e a nós órfãos, não deixaria sozinhos. Ele enviaria da parte do Senhor quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo que iria testemunhá-lo através de nós, que iria testemunhar Cristo ressurreto através de nós. O Espírito Santo. Agora, leiamos, irmãos, versículo 25, 26. As palavras de Jesus que já estavam preparando os seus discípulos para a sua partida. Tendo dito isso, enquanto ainda estou com vocês,
Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Amém, queridos? O Espírito Santo. Há muito o que dizer sobre a ação do Espírito Santo, irmãos. Jesus disse que Ele é o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade. Ele é o Consolador, aquele que nos encoraja, é o Paráclito, é o encorajador, é aquele que nos impulsiona quando não temos por nós mesmos coragem para agir. Ele nos habilita a fazermos a vontade do Senhor. Há muito o que dizer sobre o papel do Espírito Santo, o que Ele faz, os seus atributos, o que Ele faz na vida de um crente selado, daquele que se rendeu a Cristo, que serve ao Senhor, que habita no coração o Espírito de Deus, o que Ele faz em nós e através de nós. Há muito o que dizer. No entanto, eu quero, irmãos, destacar um tema tão importante, que nós devemos aprender com o Espírito Santo, pois Ele é o quê? O mestre por excelência. Poderíamos falar que o Espírito Santo, Ele é aquele que encoraja, é o que há de nos instruir, é o que nos consola, mas uma coisa que mais, há uma característica, uma identificação do Espírito Santo de Deus, que é um papel que Ele mais deseja fazer em mim, fazer em você e nós, é nos ensinar. Nos ensinar. Nós temos que aprender, irmãos meus, com o Espírito Santo, a andar pela fé. Irmãos, inútil, vão é tentarmos entender as coisas de Deus de forma natural. Não tem como entender as coisas de Deus se não for por meio do discernimento, se não for pelo Espírito Santo. Nós não entendemos as coisas espirituais sem o discernimento do Espírito de Deus. Nós não iremos entender a vontade do Senhor por nossa própria vontade. Não tem como raciocinar coisas espirituais. Nós obedecemos pela fé, pelo entendimento que o Senhor nos traz. O Espírito Santo de Deus, sim, Ele nos convence do pecado, Ele vai cada dia convencer nosso coração, é um processo isso. Quando você decidiu obedecer à vontade do Senhor, foi o quê? Uma luta que você teve primeiramente, sim ou não? Por exemplo, perdoar. Quando você decidiu verdadeiramente perdoar alguém que ofendeu você, a qual você sentiu no direito de dizer, olha, ele que precisa se arrepender. Ao contrário, o Espírito Santo de Deus trabalhou no seu coração para tomar iniciativa, porque aquele que ofendeu, havia nele a ignorância espiritual, sem entendimento. E sobre você, o Espírito Santo, te convencendo, trazendo cada dia misericórdia para aquela pessoa. Como Ele começa a trabalhar no nosso coração? Primeiramente, você dá lugar àquela ira, uma indignação, por ser golpeado, por ser ofendido. Mas o Espírito Santo de Deus não se agrada deste sentimento de ficar guardando no coração, quer nos limpar disso, quer nos libertar disso, quer remover do nosso coração isso. Então, cada dia Ele vai trabalhando a fim de nos convencer. Aí no lugar daquele certo ressentimento, aquela ira, não é tanto mais. Só sei que vai chegar uns dias que você vai ter compaixão daquela pessoa. Vai sentir o coração de Jesus quando Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É um processo que o Senhor vai trabalhando no nosso coração para que possamos obedecer a sua vontade. Por isso, quando entendemos a vontade do Senhor, logo nos armamos e dizemos o seguinte, é muito difícil. Obedecer a Deus é muito difícil. Fazer a vontade de Deus é muito difícil. Depende. Depende do quê? Depende do seu momento, depende do estágio da sua fé, depende do nível de maturidade que você está caminhando, depende do seu processo. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, Ele que nos convence disso, queridos. Ele nos convence que estamos errados. Mesmo quando afirmamos que estamos certos, mas certo na ótica de quem? Estamos certos conforme a percepção de quem? Quem disse que estamos certos?
Você já parou alguma vez para pensar sobre isso? Tem situações, irmãos, que nós defendemos todo o punho. Estou certo. Mas como chegou à conclusão de estar certo? É segundo o que Deus falou no teu coração, segundo o que a palavra sustenta, então fique firme nesse posicionamento. No entanto, se não tem base, se não tem nada de Deus testificando no seu coração, duvide se você está certo. Comece a duvidar. Aí diz: Senhor, será que eu estou certo? Eu estou certo segundo os meus olhos? Porque eu já vi cristão aborrecido mesmo, desejando até a morte da pessoa, e dizendo que está certo. Mas certo conforme quem? Quem disse que está certo? Ficar com este sentimento, portar este veneno sutil, que tem poder de matar e capacitar você de ser pior do que aquela pessoa que ofendeu. Perigoso demais, irmãos meus. Como é sutil. Por isso, nós devemos compreender: eu estou certo na ótica de quem? Como eu cheguei nessa conclusão que eu estou certo? É importante antes consultar o Espírito Santo. Senhor, como o Senhor deseja agir? Como o Senhor deseja que eu venha fazer, Senhor? E nós precisamos muito, irmãos, aprender a andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, não é somente uma manifestação dele, ele habita em nós. Sabe qual é uma experiência maravilhosa que muitos desprezam, que não percebem que tem como o Espírito Santo de Deus? Quando se sente incomodado com pequenas coisas. Isso é uma experiência real com o Senhor, queridos. Isso é uma experiência real que o Espírito Santo de Deus está movendo a sua consciência, o seu coração, ao ponto que você está sentindo, está tendo uma sensibilidade, a capacidade de sensibilizar o que Ele está movendo o seu coração. Quando você se perceber nisso, tenha certeza de algo: isso é uma vida real no Espírito. Não é somente, irmãos, uma manifestação profunda, gloriosa, Espírito Santo, ainda que amamos todo se mover. O Espírito Santo de Deus não é um mover. Ele deseja nos ensinar a andar pela fé. Ele deseja andar e seguir os passos de Jesus. Há uma definição maravilhosa do Espírito Santo, irmãos, que Ele é o mestre, Ele é o professor, Ele quer nos ensinar. E eu quero perguntar para você: você tem aprendido com o Espírito Santo nesses dias? Desde o momento que você assumiu sua fé em Cristo, você tem aprendido com o Senhor? O que você tem aprendido? Porque Jesus mesmo disse que nós iremos aprender com Ele. Ele vai nos ensinar. E olha só o texto, irmãos meus. Ele ensinará a vocês algumas coisas? Não, todas as coisas. Todas as coisas. É verdade que algumas coisas Ele vai nos ensinar que através não só de leitura, não é através de uma pregação, ministração, Ele vai nos ensinar através de relacionamento com Ele. Uma coisa, irmãos meus, é termos aprendermos uma aprendizagem através de um curso. É importante, é necessário para o nosso crescimento? Sim, mas vai chegar no limite de conhecimento ou de aprender que não desperta a vida. Irmãos, se eu e você vivêssemos o que conhecemos, onde estaríamos? Se eu praticasse tudo o que eu conheço, tudo o que eu entendo, conforme a palavra de Deus, se fosse vida, se gerasse vida, se gerasse frutos, nós iríamos, irmãos, impactar essa cidade rapidamente, mais ainda. Amém, queridos? Pensa, o que temos de conhecimento? Este conhecimento, o que temos aprendido com a palavra, temos aprendido através da pregação, da celebração, dos estudos, se isso revertesse em testemunho, se isso nos acompanhasse em nossas atitudes, se isso queimasse nosso coração e movesse as nossas reações,
quantos frutos mais iríamos ter para compartilhar, quantos frutos mais teríamos para chegar diante do Mestre naquele grande dia e dizer: está aqui, Senhor, os frutos que o Senhor confiou a mim, está aqui, Senhor, os frutos através da capacitação da Tua graça sobre a minha vida, que gerou isso para a Tua glória, está aqui, Senhor. Nós iríamos apresentar muitas coisas para o Senhor, mas ainda há tempo, irmãos. Ele há de nos ensinar muitas coisas, e para aprender, irmãos, com o Espírito Santo de Deus, é através de um relacionamento com Ele, é através de um relacionamento. Uma coisa é falar sobre o Espírito Santo, eu posso estudar, eu posso meditar nestes textos bíblicos, e passar uma exposição para vocês, falando sobre o Espírito Santo. Há muita literatura sobre o assunto, muito interessante. Nós podemos reproduzir conhecimento apenas, mas a verdade, irmãos, não é aprender a falar sobre o Espírito Santo, é aprender a falar com o Espírito Santo. Nós muitas vezes, irmãos, somos inclinados a aprender para falar, mas isso deve ser resultado de uma vida com o Senhor. Não é simplesmente debruçar nosso coração, aprender a falar sobre Deus, da maneira certa. Não, é aprender a falar com Deus, é bem diferente, porque neste falar com Deus, logo o meu viver há de inspirar outras pessoas, as minhas atitudes falarão por mim. Por isso, que o propósito não é falar sobre o Espírito Santo, é aprender a falar com o Espírito Santo. Falar com Ele. E quando você desenvolve uma caminhada real, genuína, através da sua fé, que crê que o Espírito Santo de Deus habita em você, e você pode consultá-lo o tempo todo: Espírito Santo de Deus, vamos comigo. Irmãos, eu amo corrida, para mim é uma coisa que tornou um estilo de vida. No entanto, muito mais do que exercício, para mim, é um momento que eu converso com o Espírito Santo. Eu saio de casa e chamo ele: Espírito Santo, vamos comigo, ministra meu coração, vamos conversar um pouco. E vou correndo, irmãos, vou indo, contemplando a natureza, louvando a Deus. No meu coração eu estou ali falando com Ele, verbalizo algumas coisas: Espírito Santo, obrigado pela saúde, Senhor, obrigado, e começa a ministrar. Acredita que muitas das mensagens que o Senhor tem inspirado a pregar, foi inspirada na corrida? Não foi debruçando assim, pegar a Bíblia e falar: Deus, me revela uma palavra, o que eu vou pregar? Muitas vezes acontece, clamar misericórdia do Senhor, para entender o que Deus quer falar ao meu coração e falar com a igreja. Mas muitas vezes, irmãos, eu recebo uma palavra revelada, clara de Deus, quando estou na corrida, correndo. Para mim é uma atividade espiritual, correr para mim é espiritual, porque eu estou correndo, meu coração estou correndo para o alvo, que é Jesus Cristo. Aí eu penso em desistir. Não vou desistir, Jesus deu a vida dele por mim, ele não desistiu. Aí você se encoraja, tudo você aplica com o Senhor. Eu vou prosseguir, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, a alegria do Senhor é a minha força. Aí você se ministra, a palavra começa a fluir, irmãos. É só chegar em casa correndo mais ainda e notar aquilo que já está no coração queimando. Muitas vezes flui quando estou correndo, mas para alguns não significa que vai ser a mesma coisa. Há aqueles que recebem uma porção de sabedoria enquanto está lavando a louça. De repente uma palavra de sabedoria que não foi carne e sangue que revelou a você. Irmãos, saiba, o que nós temos de conhecimento sobre Deus, nós estamos apenas reproduzindo ou estamos aprendendo diretamente na fonte? Nós podemos reproduzir, irmãos, e vai chegar uma hora que é muito superficial isso. Está reproduzindo, falando de quem você não conhece. Por exemplo, pode alguém ser muito amigo de uma pessoa que é um representante de autoridade, de nível nacional, amigo deste, e o amigo deste falou para mim as características dessa autoridade, falou para mim o que ele gosta, o que não gosta, e eu vou reproduzir. Irmãos, fulano, tal autoridade, todo mundo sabe quem é, sabe. Então olha,
eu soube que ele é assim, ele gosta de tal coisa, ele é isso, ele tem essa característica, tal. Eu estou reproduzindo, mas não significa que eu conheço. E o meu temor que eu tenho, irmãos, para saber como nós estamos como igreja, se nós estamos aprendendo a reproduzir o que aqueles estão apresentando, o que estão ministrando, ou se nós estamos aprendendo diretamente com o Senhor. O propósito, irmãos, não é aprender a reproduzir, é aprender diretamente na fonte. Jesus mesmo disse: olha, o Espírito Santo de Deus vai ensinar todas as coisas. Ele há de ensinar todas as coisas. Ele nos ensina, irmãos meus. Então, quando nós recebemos uma palavra, pode despertar fé em nosso coração, mas o Senhor está dizendo: olha, te dei uma sinal para você, apontei uma direção, agora busca a minha face. Você pode buscar a minha face, busca a minha presença, você deve buscar a minha presença, você pode, há um livre acesso que está disponível para você. Irmãos, nós temos que guardar nosso coração, para não ficarmos só reproduzindo o que outros conhecem. Aí eu pergunto, até agora, em nossa caminhada na fé, estamos apenas reproduzindo sobre Deus? Estamos falando de Deus? Ou o que estamos falando é resultado de uma comunhão plena com Deus? O que eu falo, o que eu prego, é resultado de eu aprender e assim reproduzir com aqueles que conhecem a Deus, e eu estou apenas reproduzindo aqueles que o conhecem. Eu estou apenas reproduzindo, e nisso eu apenas falo de Deus. Eu falo de Deus porque eu estou reproduzindo quem o conhece de uma forma real, diz o que Ele é bom, diz que Ele é fiel. Eu conto a experiência dos outros, menos a minha. Eu conto a experiência de muitas pessoas, mas não é uma verdade para mim. E às vezes, irmãos meus, nós não entendemos, não percebemos que nós estamos apenas falando de Deus, mas não com Deus. E muitas vezes falamos sem conhecer verdadeiramente a Deus, sem conhecer o Senhor. Mas o Espírito Santo quer nos ensinar todas as coisas, quer ensinar o que agrada e o que desagrada a Deus, quer nos ensinar, irmãos, situações que nós passamos no nosso dia a dia, que nós só iremos ter clareza através de uma revelação de Deus. Ele vai nos ensinar a discernir os tempos. Que tempo que nós estamos vivendo? Ele vai nos ensinar a discernir os tempos, entender o tempo de todas as coisas, entender o tempo que eu estou vivenciando na minha vida. Que tempo que você está vivendo hoje na sua vida? Que ciclo que não foi fechado ainda precisa fechar? Entender, Ele vai nos ensinar todas as coisas. E a segunda característica maravilhosa deste mestre por excelência, deste professor tão amável que habita em nosso coração, que Ele não só há de ensinar todas as coisas, mas também fará com que nos lembrem. Ele há de trazer nossa memória, Ele há de fazer que nós venhamos lembrar do que o Senhor disse. Irmãos, olha que coisa tremenda. Uma coisa é o Espírito Santo de Deus que há de ensinar todas as coisas. Segundo, Ele vai nos fazer lembrar. Quantas vezes, não precisa levantar a mão não, tá? Quantas vezes saímos do culto, chegamos em casa, meu Deus do céu, qual foi a palavra de hoje, meu Deus? Hoje é terça-feira, alguém esteve domingo aqui, você lembra que foi pregado domingo? O que foi pregado domingo, hein? Qual foi o texto? O que imprimiu no seu coração? O que registrou aqui na sua mente, assim, de uma maneira que selou assim, você não esquece disso, move o teu coração. Isso, irmãos, depende do desejo que temos de viver essa palavra. Essa palavra toca o seu coração, há muito mais chance dela jamais cair no esquecimento. Não vai cair no esquecimento. Se você sentir, Deus falou comigo neste momento, olha essa palavra, você escreve, você toma nota,
Registre alguma coisa, amanhã você vai debruçar nessa palavra novamente, porque você está valorizando a voz do Senhor. Você quer meditar, você quer que o Senhor continue falando no teu coração. Agora, eu vim no culto, cultuei ao Senhor, contribuí com a minha presença, com a minha oração, comunhão, ofertei e participei, ouvi a palavra e senti assim uma bênção, aliviado, ou senti bem porque eu vim na casa do Senhor. Mas a palavra do Senhor ministrou teu coração, você entendeu o que diante de Deus? Ao ponto que poderia passar os dias que essa palavra continuará ainda ministrando teu coração. Depende da sua fome, depende do seu compromisso com o que você está ouvindo, depende de cada um de nós, irmãos meus, depende do que nós iremos fazer com essa palavra revelada do Senhor, depende, qual é o seu anseio por essa palavra? É gerar vida. Ele nos traz a memória, irmãos, porque realmente nossa memória é bombardeada o tempo todo por N informações. Daqui a pouco muitos sairão daqui, vão ver no celular tantas mensagens ou coisas, vão ver situações que está cada dia, irmãos, nos comprimindo demais, e sufocando, esmagando a palavra de Deus. Aí lembramos de coisas, irmãos, porque é mais fácil memorizar uma palavra, memorizar uma piada até suja, de mau gosto, desnecessário, sem que não edifica nada. É mais fácil reproduzir essas coisas do que um versículo bíblico. Porque é mais fácil, pela nossa natureza, identificar aquilo que é carnal. Se nós estivermos fortalecidos espiritualmente, logo, você não vai dar vazão para ouvir coisas que não edificam você. Ao contrário, você vai alimentar cada vez mais o teu espírito, alimentar a sua comunhão com o Senhor. E quanto mais você alimenta, mais você vai ser edificado, mais fortalecido, mais a sua mente se tornará uma mente espiritual. Por isso que é um desafio de memorizarmos a palavra do Senhor, mas uma coisa devemos cansar nosso coração, isso é papel do Mestre, do Espírito Santo, que não só há de nos ensinar, mas também há de nos fazer lembrar tudo que Ele nos diz, tudo que Ele tem nos dito. E às vezes, você não vai memorizar assim um versículo, está na onde? Aquele versículo. Vai ser algo que o Senhor vai ministrar teu coração de uma maneira, você espera lá, mas essa palavra está mexendo no meu coração, alguma coisa, e você vai ter clareza em um momento e outro. Deus vai mostrar para você. Aí você vai entender claramente, olha, era Deus falando no meu coração isso, trazendo a minha memória, Ele vai trazer a memória, quando a tentação vier, quando as propostas do inimigo bater a porta, quando a cilada estiver por vir, Ele vai te alertar, vai trazer a memória, olha, vigia, guarda seu coração, o tempo todo, irmãos. É que às vezes nós não percebemos que é o Senhor que está nos ministrando e quer nos despertar, queridos. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus traz à memória algo que imediatamente, assim, meu Deus, é verdade, estou indo agora, traz à memória. Você que estuda, faça a sua parte, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar inteligência para que você seja abençoado nessa prova. O Espírito Santo vai trazer à sua memória aquilo que você estudou, amém? O que você estudou, não é assim, nem leu nada, estudou nada e diz, Espírito Santo, imprime aqui, Senhor, traga à minha memória tudo que está nesse livro, mas nem leu, nem estudou, nem dedicou, aliás, ao contrário, ficou disperso. Aí na hora, Senhor, sou teu servo, capacita-me, Senhor, traga a minha santa sabedoria, para que eu consiga ir bem nessa prova. Irmãos, Ele vai trazer à memória aquilo que você estudar, Ele vai trazer à memória aquilo que você dedicou dentro da sua condição, que você se esforçou. Ele vai te capacitar na medida que você se esforça. Ele capacita, se esforça, até você chegar no seu limite e dizer, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Te ajudo, filho. Chegou no seu limite? Não sei se foi para os irmãos alguma vez eu contei isso, irmãos. Dias atrás cheguei no meu limite, quando tentei me aventurar em consertar uma máquina em casa.
de lavar a calçada. Esse negócio não dava certo, irmãos. Até que eu estava quase desanimando, irmãos. E no fundo da minha alma fluiu uma oração. Senhor, meu lugar não é aqui, Senhor, mas eu preciso desse negócio, Deus, para lavar isso aqui, Senhor. Meu lugar não é aqui, Senhor, mas eu preciso desse negócio. Irmãos, foi uma coisa tremenda. Não sei como. Deu certo. Consegui, pela misericórdia do Senhor. Eu fiquei tão feliz assim, irmão. Falei, Deus, não tanto porque deu certo e consegui terminar a minha missão para agradar mais ainda preciosa, mas foi o que fluiu no meu coração enquanto clamava ao Senhor, dizendo, Deus, meu lugar não é aqui, Senhor, mas eu preciso dessas coisas para cumprir as minhas obrigações. Sabia que você ousar orar, quando você reconhece mesmo o seu limite, diz, Deus, meu lugar não é aqui, eu sei, eu estou aqui, é transitório, é de passagem, Senhor, mas eu preciso disso para assumir meu compromisso, Senhor. Meu lugar não é aqui, Senhor, mas eu preciso de dinheiro para pagar as contas, me ajuda. Meu lugar não é aqui, Senhor, mas eu preciso que o Senhor abra portas para que eu honre teu nome lá naquele lugar. Eu preciso disso. Qual é a sua necessidade que você precisa apresentar diante do Senhor? Ele vai, irmãos, trazer a memória e vai nos capacitar, sim, mas você se esforçou? Chegou no seu limite ao ponto que você diz, Senhor, eu reconheço que eu dependo somente da tua graça, tua intervenção. É claro que muitas vezes não vai enviar um anjo do Senhor, vai enviar alguém que vai te abençoar, te ajudar. Isso é resposta de oração. Precisamos, irmãos, aprender a andar com o Espírito Santo, porque Ele traz a memória, irmãos. Ele traz a memória, porque nossa memória muitas vezes ela é frágil demais, não captou, não identificou, e pedir a expressão de Deus, sela na minha memória. Você sabia que enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós estamos inseridos diretamente numa batalha espiritual? Jesus, ele falou isso na parábola do semeador, que aquela semente caiu na beira do caminho, que logo veio as aves e assim, não frutificou, porque as aves logo consumiram aquelas sementes. Significa que aquele que até recebe a palavra, ele recebe com uma alegria, mas por não ter essa profundidade, vem o inimigo e arrebata a semente do seu coração, para que ele não creia e seja salvo, para que ele não creia e seja edificado. Então, quando ouvirmos a palavra de Deus, irmãos, as distrações que a nossa mente está sendo bombardeada são muitas. Talvez nós damos conta, meu Deus do céu, estou na igreja, porque a mente está vagando. Por isso nós temos que preparar nosso coração para vir cultuar a Deus, preparar nosso coração para tentar se desligar o máximo assim, de coisas, porque, irmãos, são distrações externas e internas. E pedir, Senhor, eu quero aquietar meu coração agora, aquieta minha alma para te ouvir, Senhor. Ouvir o que o Espírito de Deus quer falar no meu coração. Irmãos, quando nós estivermos em conflito com tantas vozes em nossas vidas, assim, vozes de preocupação, vozes de tantas tensões, de ansiedade, nós temos que, em nome de Jesus, fazer silenciar essas vozes para ouvir o Espírito de Deus falando. Ele vai falar no seu coração, e não espere que será audivelmente. Ele pode falar. Já ouvi 2 vezes ele falando, mas muitas vezes ele fala aqui no meu íntimo, dentro do meu homem interior, fala comigo. Ele ministra meu coração. Eu sei quando eu me altero, eu sei quando eu fui equivocado em algum momento, em alguma atitude. Eu me percebo. E a maioria das vezes eu me percebo antes mesmo de tomar decisões, e eu louvo a Deus porque já há um livramento do Espírito Santo de Deus que está, olha, cuidado para não colocar os seus pés neste lugar. Não coloque a planta dos seus pés neste lugar. Já é o Espírito de Deus trazendo isso, mas isso é uma voz que testemunha dentro de você. É o Espírito de Deus que está ministrando, quer nos trazer essa clareza. A questão é, irmãos, que o Espírito de Deus quer nos ensinar, quer nos guiar, Ele não nos puxa, Ele quer nos guiar a toda a verdade. Amém, queridos?
Ele não nos empurra, não puxa. Ele quer nos guiar. E eu quero concluir com este texto que eu amo demais meditar no que o profeta Isaías já havia falado já sobre o Espírito de Deus. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho. O Espírito Santo de Deus, irmãos, quer nos livrar de nós mesmos. Nos livrar. Lembra quando eu falei que muitas vezes somos equivocados pela nossa conclusão, dizer se eu estou certo? Eu estou certo conforme a minha perspectiva. E há decisões que nós estamos, irmãos, achando que estamos fazendo a coisa certa. Mas a questão é, você ouviu o Espírito Santo antes de tomar decisão? Não. Mas e agora? Continua ainda em caminho tortuoso. E o Espírito Santo de Deus está atrás de você, bem no pé do ouvido, falando com você. Este é o caminho, andai por ele. Ou seja, quer nos atrair ao foco, nos atrair ao propósito, nos atrair de volta para ele. Porque, irmãos, facilmente nós desviamos para a direita ou para a esquerda, nos desviamos do nosso propósito, desviamos. Eu me pego em conflito direto. Meu Deus, me ajude a não me desviar desse propósito. O Senhor revelou ao meu coração. Não desviar do propósito, porque propostas surgirão. Iscas, armadilhas, até sedutoras para o nosso ego, vão surgir. A questão é, o Espírito Santo vai te falar, vai te alertar, e vai até dizer, este é o caminho, esta é a vontade do Senhor, esta é a vontade de Deus, e você já sabe, né, que a vontade, aí ele traz a memória, você já sabe que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, você sabe que a vontade do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais altos que os seus, são melhores do que os seus, que os planos dos homens podem fazer, o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa virá dos lábios do Senhor. Ele traz na clareza tudo isso, e diz, este é o caminho, andai por ele, este é o caminho, mas agora, você, andai por ele. Irmãos, quantas vezes o Senhor mostra o caminho, e nós não andamos nele, porque andar é uma atitude nossa, Ele quer nos ensinar, e sabemos que para aprender com o Espírito Santo, temos que ter um coração ensinável, um coração submisso, e um interesse em nosso coração para aprender, irmãos, porque nada podemos aprender, se não tiver de fato um interesse, um desejo em nosso coração, de aprender mais com o Senhor, de andar pela fé, de estar mais sensível ao Senhor. E eu creio que o Senhor deseja, irmãos, que nós não apenas venhamos falar sobre Ele, mas Ele deseja muito mais, que falaremos com Ele. Não é simplesmente falar sobre o Espírito Santo, é falar com o Espírito Santo. E não é somente falar com o Espírito Santo, mas é também ouvir a Ele, ouvir a Ele. Talvez vai trazer um santo desconforto, vai te incomodar. Isso, o que é isso? É o Espírito Santo. E muitas vezes vai testificar através de uma paz que excede todo o entendimento. O que significa isso? É uma coisa que não sei nem explicar, mas estou numa paz tão grande. Estou numa paz que eu não sei nem explicar o que é isso. O que é isso? Sinal que o Espírito Santo agrada-te do teu coração, que se rendeu, que se inclinou e se converteu à vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos falar com Ele todos os dias de nossas vidas. Quero chamar os lugares de pé, irmãos meus, por favor. Precisamos, irmãos, todos os dias o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco. A questão é, todos os dias nós o ouvimos? Todos os dias Ele fala conosco, em detalhes, detalhes. Isso é uma experiência maravilhosa, que às vezes nós ignoramos. E eu creio que nos levará a coisas maiores, se primeiro começarmos a perceber coisas pequenas.
E lembre-se disso, irmãos meus. Comunhão com Deus não é dom, é uma construção. Não é um dom. Para ter comunhão com Deus, relacionamento com o Senhor, é através de um dom? Não, senão seria só alguns. Não é dom, é uma construção. Que você persevera, persiste pela fé de buscar o Senhor e ouvir a voz dEle. Amém, irmãos meus? Eu quero chamar você neste momento que está na campanha de fé. Você que está na sua segunda, seja na terceira, ou na quarta, quinta, na sexta, ou até mesmo na 7ª semana desse propósito de oração. Quero chamar você a sair do seu lugar, por favor, agora. E você que deseja começar hoje uma campanha, uma jornada de 7 semanas de oração, o propósito está perseverando em ouvir a voz do Senhor por essa causa que você tem buscado a Ele. Procure ouvir a voz do Senhor. Nisso a direção, a solução, a clareza. Você pode pegar esse cartão que está aqui na frente, tá bom? Enquanto os nossos irmãos intercessores estarão aqui posicionados aqui às laterais, vem aqui à frente, nós iremos orar junto com você. Vamos orar. Nós não iremos simplesmente falar do Espírito Santo, mas falar com Ele. Fale com Ele. Você que está na campanha, pode sair do seu lugar, pode vir aqui na frente, que os intercessores virão até você, tá? Pode vir aqui, ó. E aproveite esse momento, queridos, e adore ao Senhor. Clama a Ele, Espírito Santo de Deus, traga-me sensibilidade. Leva-me a ouvir a Tua voz, Senhor, todos os dias. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei,
Amém, queridos. Eu quero orar com vocês que estão na campanha, vocês que estão em busca de algo, estão clamando ao Senhor. Quem sabe você não vê saída, você não vê solução, mas você sabe que Deus pode todas as coisas. Eu quero te desafiar à luz dessa mensagem pregada, nessa situação que você está vivendo, buscando a Deus, que você está clamando: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Por que não perguntar assim ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar com isto? O que o Senhor quer me ensinar nesta situação? Fugiu do controle, você não sabe o que fazer, você está perdido, você só se encontra na graça, você está necessitado de aprender. Então eu convido você a abrir o seu coração para falar assim: Senhor, me ensina. Enquanto eu clamo a Ti, enquanto eu Te busco, Senhor, o que eu preciso aprender? Vamos orar assim, queridos? Estenda as suas mãos. Senhor, nós não conhecemos tudo, não sabemos de tudo. Pai, muitas coisas na nossa vida fogem do nosso controle, vai além do nosso preparo, da nossa capacitação, vai além do nosso entendimento. Muitas coisas, Senhor Deus, fogem, ó Deus, do nosso planejamento, das nossas regras. Senhor, nós não sabemos medir o futuro, Deus, e não sabemos como vai ser, se vai dar certo. Senhor, não sabemos, essa é a verdade, não sabemos. Mas obrigado, porque como não sabemos, ó Deus, nós temos que aprender, e o Senhor tem algo a nos ensinar. Pai, por isso eu quero orar com os meus irmãos que estão em busca por algo no Senhor, clamando por um socorro, clamando, ó Deus amado, por um milagre, clamando, Senhor Deus, por uma porta aberta, clamando, Senhor. Pai, nos ensina, enquanto o Senhor está trabalhando, enquanto o Senhor está fazendo, Pai, ainda que não vejamos aquilo que esperamos, mas que possamos aprender, crescer, amadurecer, avançar, Senhor, na nossa fé, na nossa confiança, na nossa entrega ao Senhor. Porque muitas vezes o Senhor permite situações, o Senhor nos coloca em circunstâncias justamente que não tenhamos controle, é para aprendermos a confiar no Senhor. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais, nosso coração, Pai, que nesse momento, nessa circunstância, ó Deus, nesse desafio, nesse vale, nesse deserto, seja onde for, que cada um dos meus irmãos estejam, Pai, que não haja dúvida quanto ao Teu querer, que não haja dúvida quanto ao Teu propósito maior. Senhor, e que o Senhor possa trazer, como nós cantamos desde o início aqui, o alimento necessário, o refrigério necessário, sim, Senhor, os recursos necessários, enquanto o Senhor está trabalhando em nossas vidas, trabalhando em nossa causa, trabalhando a nosso favor, ó Deus eterno, e nos ensinando algo, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você acredita? Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Queridos irmãos, antes de nós estarmos encerrando esse momento, nós queremos chamar aqui nossos irmãos do conselho, os presbíteros que estão aqui. Por gentileza, venham aqui, queridos. Nós queremos honrar a vida de vocês, queremos orar pelas vidas de vocês, pela sua família, pelo ministério. Hoje, dia 1º de agosto, nossa denominação homenageia os presbíteros. É um dia que nós homenageamos nossos presbíteros e presbíteras, a nossa igreja. E nós queremos louvar a Deus por esse amado conselho, por estes presbíteros, homens tão preciosos, valorosos, amados, que nós temos aprendido a caminhar juntos, servindo ao Senhor com amor, amando a igreja. Eu quero chamar a igreja para estender as suas mãos em direção desses irmãos amados. Orem pela vida deles, queridos. Eles também assumem responsabilidade. Eles procuram entender a voz do Senhor sobre o pastoreio.
eles têm procurado entender a vontade do Pai. Eles também se preocupam, eles também sonham, eles também são zelosos. Isso, clame ao Senhor para que dê a eles discernimento, sabedoria. Traga o Senhor renovo sobre a vida dos nossos irmãos. Pai, nós como igreja levantamos um clamor pelos nossos presbíteros, pelo conselho da igreja, Senhor, destes homens que foram ungidos pelo Senhor. Nesse dia, Pai, em que nós queremos homenageá-los, honrá-los, ó Deus, pela liderança que o Senhor nos confiou a eles como presbíteros. Senhor, nós o abençoamos, para que eles sejam também recompensados, Senhor, pelo Teu favor, que sejam recompensados, Senhor, por aquilo que eles têm dedicado, por aquilo que eles têm se preocupado, clamado ao Senhor. Ó Deus, que o Teu favor venha sobre eles. Nós o abençoamos, sua casa, sua família, tudo que leva o Seu nome, sobrenome, Senhor, nós oramos, entregamos aos Teus cuidados. Que eles sejam homens cheios do Espírito Santo, homens, ó Pai, revestidos de autoridade, de sabedoria. Nós abençoamos, ó Deus, que eles continuem sendo sensíveis à Tua voz, como conselho dessa igreja, como presbítero, Senhor. Nós como igreja o abençoamos, que a Tua vontade continue prosperando sobre a vida deles hoje, e assim seja todos os dias, no nome de Jesus, amém e amém. Louve ao Senhor Jesus com a salva de palmas pela vida dos nossos irmãos, pelos presbíteros, irmãos queridos. Glória a Deus, Deus abençoe, queridos. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. E peço abraços, irmãos. Dê um abraço, queridos, aqui, queridos.